nostálgicos, sobreviventes, estamos de volta, né? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse mês de julho a gente fez e aconteceu aqui, tentando contar enfim, não vai ser nos mínimos detalhes porque não daria tempo, né? Mas a gente deu uma pincelada aqui pelas décadas de rock, décadas de história. E a gente chegou ao nosso último vídeo. Eu sei, a gente já tá em 2023, então eu estaria devendo mais uns 2 vídeos aí pra você. Mas a gente vai começar com uma questão que eu deixei no último vídeo. Caso você não tenha visto, nós vamos deixar aqui em algum lugar um cardzinho com o vídeo. Esse é o nosso 5º vídeo, ou seja, se você não viu os outros, tem um aqui falando sobre desde a década de 60, um pouquinho do que aconteceu, do que estava acontecendo no mundo do rock, né? Então, vale a pena você assistir, tá bem legal. A pergunta que eu deixei foi a seguinte: será que a década de 2000 foi a última grande década de história pro rock? Claro que é estranho a gente pensar nisso enquanto a gente tá vivendo, né? Então, talvez lá em 2040 a gente pense que 2020 foi uma década legal, não sei. Mas, os anos 2000 eles começaram, como eu disse pra vocês, o rock teve os anos 90 bem agitado, foi bem legal. Só que os anos 2000 trouxe, o novo milênio trouxe a tecnologia e ela nos aproximou de muitas coisas e nos afastou de tantas outras, né? A música virou digital, as rádios foram perdendo espaço, os canais de TV viraram streaming, enfim, é o que a gente tem vivido. No começo dos anos 2000, isso estava começando a acontecer e isso estava um pouco complicado, né? Então, o surgimento do MP3 e tudo isso foi tirando um pouco o brilho dessa coisa do esperar o lançamento. Sempre tinha um espertinho que dá um jeito de conseguir vazar o álbum antes da hora, né? Mas ainda assim tinha muita banda surgindo. A gente vê ali no comecinho dos anos 2000, principalmente ali nos Estados Unidos, um monte de banda que surgiu ali que a gente não consegue classificar dentro de algum estilo do rock, né? Como o Nickelback, o Three Doors Down, o Puddle of Mudd, algumas bandas assim que eu gosto bastante, né? Algumas pessoas falaram que era meio que modinha, mas enfim. Teve o Creed ali também surgindo, mais pro finalzinho dos anos 90 e ganhando força nos anos 2000. Os meninos do Silverchair, por exemplo, né? Que apesar de negar um pouco a raiz do grunge, são grunge pra mim, né? E o metal continuava com Slipknot, com Metallica ainda, travando algumas batalhas, né? Dentre elas uma contra o Napster, que era um dos primeiros distribuidores de música MP3, você tem uma noção. A gente tinha ali o System of a Down, a gente teve o nosso Brasil, teve o metal sendo muito bem representado pelo Sepultura. A gente continuou tendo festivais como o Rock in Rio. Os anos 90 tiveram Hollywood Rock e tantos outros, né? E as rádios promoviam muitos desses shows. Ainda no começo dos anos 2000, ainda a gente teve a alegria de viver algumas dessas coisas. E existia também o New Metal, né? Com bandas como o Limp Bizkit, por exemplo, o Linkin Park, maravilhoso, que juntava ali o rock com o hip hop, fazia uma coisa bem bacana. A gente tinha aqui no Brasil também essas pegadas, o próprio Charlie Brown Jr. fez um pouco disso, a gente tinha o Planet Hemp também fazendo isso, né? E causando bastante polêmica também, mas enfim, a gente teve toda essa coisa e os supergrupos, né? Como o Audioslave, por exemplo, trazendo o Chris Cornell nos vocais. Então, assim, bandas que vinham mantendo o movimento grunge na ativa, como o Pearl Jam, continuaram fazendo muito bonito, né? E, enfim, a gente tem, nos anos 2000, surgimento de algumas bandas. A gente fala que o Britpop morreu ali com a década de 90, né? No novo milênio não existia mais o Britpop, então as bandas que eram desse estilo ficaram um pouco perdidas, mas a gente viu o surgimento de bandas influenciadas pelo Britpop, como o caso do Coldplay, o Keane, e tantas, o Muse, né? Eu gosto do Muse também bastante. A gente tem o Jet, a gente tem o Kasabian, a gente tem o Arctic Monkeys, né? Bandas que continuam até hoje fazendo muito bonito, inclusive, né? E dando continuidade pro rock. E as mulheres, como eu disse a vocês, aqui na década de 90 estavam ali
procurando o seu espaço, encontrar o seu espaço. A gente vê, por exemplo, só no Brasil a gente tem hoje no metal bandas só de mulheres, como Nervosa, por exemplo, que faz sucesso mais fora do que dentro do Brasil. Né? A gente tem a Crypto também, a gente tem, lá no começo dos anos 2000, a gente teve a Pitty, maravilhosa, a gente teve o Evanescence, a gente teve a Avril Lavigne, a gente teve o Nightwish. Então, assim, foi uma década que também trouxe muita coisa boa e muitas delas continuam. Então, a gente não sabe dizer qual que é o alcance que essas bandas que hoje, né, que começaram ali nos anos 2000, vão ter. A gente teve, né, como um grande ressurgimento do fim do Nirvana, a gente teve o Foo Fighters, né, que continua também até hoje. A gente tem o Queens of the Stone Age. Então, assim, tem uma série de bandas que foram surgindo e que tem feito muito, muito bem e tem sobrevivido, né? Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, apesar do MP3 que virou música digital nas plataformas de streaming, apesar de outras plataformas de streaming substituírem a MTV e tantos outros canais de TV, apesar dos podcasts substituírem os nossos programas de rádio, tá mais difícil sair em turnê, tá mais caro agora, porque agora as bandas só lucram com o que ganham em shows, né? Não lucram mais tanto vendendo álbuns com os plays nessas plataformas, porque rende muito menos do que você comprar um álbum da banda. Apesar de tudo isso, hoje a gente vê muito o ressurgimento dos lançamentos, mesmo que para colecionadores, né? De versão em vinil dos álbuns das bandas que a gente gosta, versão em fita cassete, vira item de colecionador porque você não tem mais a vitrola, você não tem mais o rádio para tocar, mas é uma forma também de a gente continuar dando apoio e suporte para essas bandas. A gente vê o Coldplay, por exemplo, que iniciou mais rock and roll, mais introspectivo, né, como foi o caso do Radiohead, que surgiu lá na década de 90, mas o Coldplay, ele viajou por vários estilos e hoje, né, flerta com outras pegadas, enfim, algumas pessoas gostam, outras não. Outros seguem mais firmes no rock and roll mesmo. Mas, como diria Neil Young, que a gente não citou aqui, mas vale a pena citar, rock and roll will never die. E hoje cabe a nós que estamos aqui fazer com que o rock não morra, sabe? Parafraseando mesmo aquela música brasileira que fala não deixe o samba morrer. Então não deixe o rock morrer em você, cabe a nós influenciar os nossos jovens. Hoje os jovens têm muito mais cabeça para evitar os excessos e as faltas de freio da galera das décadas passadas, mas tem muita música boa para ouvir, então bora aprender a tocar um instrumento musical, bora aprender, bora criar uma banda com seus amigos, bora sair por aí tocar em barzinho, bora fazer isso, né, para que o rock continue vivo para as próximas décadas e para as próximas gerações. Eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo, é aquele negócio de sempre, tá? Senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo, se inscreve se, pelo amor de Deus, você ainda não é inscrito, e a gente se encontra por aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!